Meus irmãos, a paz do Senhor, o livro de Jó é bastante pregado, discutido. As pessoas, elas gostam muito de falar sobre Jó em função de tudo que Jó passou. Mas nós aprendemos uma lição bem rápida e eu quero compartilhar com os irmãos através do que acontecia com a vida de Jó. Antes, eu quero convidar você a se inscrever no canal, deixar o seu joinha, a nos ajudar. Ative o sininho para você receber sempre que nós estivermos com algum vídeo novo no canal, você vai receber as notificações, tá bom? Nos ajude aí. O livro de Jó, desde o primeiro versículo do capítulo 1, ele narra uma história linda, maravilhosa, mas só porque a gente quer que seja linda, maravilhosa. Porque, na verdade, quando você vê todo o contexto do que aconteceu com Jó, obviamente que é uma coisa que deixa-nos bastante preocupados de o que Deus pode fazer nos provando ou o que o diabo pode fazer também fazendo com que sejamos provados, porque ele também faz isso. E aí a grande pergunta que fica pra gente é: o que aconteceu com Jó? Foi paciência que Jó teve ou foi fé que Jó teve? Qual das duas coisas nós podemos abordar com mais veemência, que a gente pode entender que de fato foi o que aconteceu com Jó? A Bíblia diz que Deus estava recebendo os seus filhos para conversar com eles e tal, e junto o Satanás também estava junto. E aí Satanás veio conversar com Deus também, e aí Deus foi e interrogou: de onde vens? E aí vocês já conhecem a história: vem de rodear a terra e passear por ela e tal. E aí Deus faz uma observação que às vezes a gente precisa se perguntar se a gente tem vivido ou feito aquilo que Deus falou para Satanás a respeito da vida de Jó. Porque Deus vira para Satanás e fala assim: viste o meu servo Jó, homem íntegro, homem de caráter, homem temente, viste? Homem justo, você viu? Aí Satanás vai e faz uma observação que a gente fica intrigado em determinadas situações. Será que o diabo enxerga a gente como ele enxergava Jó? Mas aí ele vira para Deus e fala assim: também, com as coisas que ele tem, quem não seria? Não falta nada para ele. O homem tem tudo. Eu quero ver se você tirar tudo dele, se ele vai continuar sendo temente a você. Eu quero acreditar que Satanás já não tinha mais esse respeito de chamar Deus de Senhor. Mas Satanás provavelmente deve ter feito essa ponderação. E aí Deus virou para ele acreditando em Jó. E na fé que Jó defendia, falou: bom, vamos fazer o seguinte, você pode ir lá e tocar em tudo que ele tem. Tudo! E aí, irmãos, é muito bonito ficar pregando sobre Jó. É muito legal, é muito interessante pregar sobre Jó. Mas imagina você, Jó está recebendo a notícia de que os bois dele foram roubados. Aí chega aquele servo que trouxe aquela informação, nem terminou de falar, já chega outro servo trazendo uma outra notícia ruim. Ó, Jó, mas tem o seguinte: os seus camelos também foram roubados. Aí aquele servo nem terminou de falar, e sempre restando só um para trazer a informação. Aquele servo nem bem terminou de falar, já chega outro trazendo outra informação. Imagina eu e você recebendo esse monte de informação e a forma que nós ficaríamos. Porque na primeira informação eu estou imaginando a histeria que nós teríamos. Eu estou imaginando isso, a histeria que nós ficaríamos. E aí Satanás, não contente, quando ele volta, Deus de novo vai conversar com seus filhos e tal. E aí Satanás de novo está lá no meio. Porque Satanás já tinha tirado tudo, porque Deus falou: toca em tudo que ele tem, só não toca nele. Aí Satanás, não contente, porque Satanás tirou tudo que Jó tinha. Mas aí Jó, em um determinado momento, ele vira e diz assim: não, eu saí nu do ventre da minha mãe e vou voltar nu para a terra. Não tem problema. Eu saí nu de lá, não tinha nada. Eu vou voltar sem nada. Mas será que eu e você, nós teríamos essa maturidade de entender da forma como Jó entendeu? De ver da forma como Jó viu? Satanás, não contente, quando ele volta na segunda parte, aí Deus continua falando: e aí? Viste o meu servo Jó? Ele continua íntegro, ele continua fiel, ele continua justo. E aí Deus ouve de Satanás: claro, ele tem saúde, ele está tranquilo. Tira dele a saúde, porque o homem, ele vai gastar tudo que ele tem para ele ter vida, para ele ter saúde. Tudo que ele tem. E não é verdade? Não é verdade? Aí Satanás ouve de Deus, faz o seguinte: volta e pode tocar na saúde dele. Só lhe poupe a vida, mas pode tocar na saúde dele. Depois de tudo que Satanás tinha tirado de Jó, ele volta e toca na saúde de Jó. E aí Jó agora é um homem sem nada, era um homem rico e sem saúde. Jó não tem dinheiro, Jó não tem mais saúde, mas Jó continua
fiel a Deus. Jó continua com a sua fé em Deus. Mas o que chama a atenção nesse contexto? Jó era um dos primeiros patriarcas, talvez o livro de Jó seja o livro mais antigo escrito. Mas o que chama a atenção nisso? E aí é um alerta para nós. A Bíblia relata que Jó apresentava sacrifícios pelos pecados que os seus filhos talvez pudessem ter cometido. Ele não tinha certeza que eles tinham cometido aquele pecado. Talvez eles pudessem ter cometido. Jó ia e apresentava o sacrifício. Mas o sacrifício que Jó apresentou a Deus por causa dos pecados dos filhos, impediu em algum momento a fidelidade de Jó com Deus, impediu que Deus deixasse que Jó perdesse os filhos dele, ou que perdesse todos os seus bens? Por que a pergunta? Às vezes, irmãos, nós cristãos, nós temos um defeito terrível. A gente se acha muito melhor do que os outros. Nós não podemos ficar doentes. Nós não podemos sentir nada. E não é assim que funciona. Não é assim que Deus enxerga. Deus não está nem aí, nem um pouco preocupado se você tem saúde ou não. Deus quer saber se você continua tendo fé. E a fé não é necessariamente para você receber a sua saúde. É para você não perder a sua salvação. Porque aí Jó, ele em determinado momento, muito preocupado com o que Deus poderia fazer, ele falou assim, não, eu sei que o meu Redentor vive e certamente se levantará sobre a face da terra. Preste atenção, Deus pode fazer. Deus não tem obrigação de fazer. Mas eu jejuei, Deus tem obrigação de curar o meu filho. Deus não tem obrigação de curar o seu filho. Inclusive, Deus até pode matá-lo. Davi jejuou, Davi orou, mas Deus não poupou o filho dele. Davi perdeu a fé. Jó jejuava, Jó orava, Jó apresentou sacrifício pelos filhos e por pecados que ele nem tinha certeza que os filhos tinham cometido. Mas Jó não deixou de apresentar o sacrifício. Impediu de Deus tirar a vida dos filhos dele. Mas Jó nunca perdeu a fé. Jó não tinha fé de que Deus iria restituir nada do que ele tinha. Não. Jó tinha fé de que Deus não o abandonaria. O segredo do que nós aprendemos é, independente de você ter ou não ter, independente de você ser ou não ser, você precisa acreditar que Deus está no controle de tudo. O controle da nossa vida precisa estar na mão de Deus. Isso foi o que Jó entendeu. Não interessa se eu tenho boi, não interessa se eu tenho riqueza, não interessa se eu tenho servo, não interessa o que eu tenho. Eu preciso que Deus esteja no centro da minha vida, controlando absolutamente tudo. E aí a pergunta é, Deus está no controle da sua? Pastor, mas eu perdi a minha saúde. Deus está no controle da sua vida? Você permitiu isso para Deus? Porque se você permitiu, você vai receber a sua vitória. Se você não permitiu, aí é com você. Deus não tem responsabilidade com quem não tem fé. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Jó não teve paciência, porque ele sabia que Deus ia dar nada para ele. Jó teve fé em acreditar que Deus estava no controle de tudo. Amém? Deus possa continuar ministrando no seu coração essa palavra, que seja para a honra e para a glória do nome dele. Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus.